Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Então faremos sobre Caixa Seguridade, cotação nas máximas e o velho chamado medo de ficar de fora, né? Falaremos sobre isso. Também em G Brasil, qual que seria o preço para novos aportes ou início de aportes para quem quer começar a tê-la aí em carteira, né? Então falaremos sobre isso. A questão também se os investimentos na indústria apresentados ontem pelo governo já estão precificados, o mercado já teria precificado tudo isso, além também, né, de possíveis mudanças no JCP, gringos pulando fora, um saldo negativo no início do ano e um dia marcado por fortes altas aí no nosso pregão, máximas para CXSE3, Irani voltando acima dos R$ 10, Goal 4 avançando, mas ainda abaixo dos R$ 10, Auren Energia também avançando, saindo ali da faixa dos 13,10 e subindo, né? E Engie Brasil acima dos 41. Então falaremos sobre esses comportamentos que podem ser ou não oportunidades. Então, Engie Brasil, alta de 1,43%. Ontem, né, muitas empresas do segmento elétrico caíram com a fala do presidente lá no final de semana em relação à precificação da energia, que deve ter alta para esse ano mais de 5 bilhões, segundo dados da ANEL, e aquele medo do mercado, né, aquele sentimento. Será que irão canetar, como aconteceu lá no governo Dilma, né, emitir uma medida provisória tentando baixar o preço da energia à força e teve o efeito rebote, né, o efeito contrário? Será que o governo Lula fará a mesma coisa? Não sabemos, tá, pessoal? E também não controlamos governo. Além disso, Gerdau 9,85 avançou aí 1%, 1,44%. Caixa Seguridade será tema aqui, chegou a 13,50, mais de quase 4% de alta hoje, né? Semin voltando a subir 1,54% depois de seguidas e significativas quedas, saindo dos 8, voltando para os 7, agora nos 6,59. E Irani também alta aí de 2,64%. Irani não tem, além dos dividendos serem tratados como inferiores em relação ao ano passado, mas não tem outro fator a não ser a queda também das small caps, né? No geral, tiveram queda aí nesse início de ano, uma maior correção com saída de capital e fluxo gringo. BB Seguros naquela, né? Vai lá próximo dos 35, depois nos 34,40, sem dar aí uma grande oportunidade nesse encerramento de mês, da medida que vai chegando a proximidade da Datacom, né? Poderia ser muito interessante ela negociar lá nos 32, 31, mas bem sabemos que dificilmente ocorrerá. Claro, tem a questão da quebra de safra, El Ninho, porém, né, cabe ao investidor ter paciência nesse momento e ter cautela. Então, para iniciar, o que nós tivemos? Até agora, né, cerca de 4 bilhões de saída líquida dos estrangeiros. Você tem alguns fatores que pesam, né, a questão de uma taxa de juros nas treasuries de 10 anos, títulos de dívida pública americanos mais alto, o Fed não corta juros por enquanto, isso faz a diferença, né? Porém, na minha avaliação, nós teremos outros fatores aí no decorrer do ano, como eleições e etc., que podem dar oportunidade sim para o acionista de mais longo prazo, né? Que pede aí, né, clama por uma crise, né? Porque não é que o investidor em si, ele quer o caos da sociedade, ou ele quer o caos do mundo. Não, ele quer que o seu capital seja valorizado, né? Então é essa a busca quando o investidor quer comprar barato. E ontem nós tivemos a entrevista no Roda Viva, no programa Roda Viva, do ministro da Fazenda barra Economia, né, Haddad, que apegou aí no sentido de que fará cortes, né? Vamos observar e dar tempo ao tempo, né? Como nós tivemos aqui bons comentários no vídeo de ontem, não dá para ficar nem torcendo para que o governo, né, faça significativas burradas, e também não cabe ao investidor ficar muitas vezes perdendo tempo. Olha, esse desgoverno, esse governo não presta. Nós sabemos das reais intenções de cada governo, né? E muitas vezes essas reais intenções se tornam oportunidades.
como aconteceu lá, né, durante o governo Dilma, da MP forçada tentando baixar o preço da energia, e tivemos muitas oportunidades no período. Tivemos na semana passada o próprio presidente falando sobre isso, né, em relação ao preço da energia, que era no mínimo injusto na avaliação dele. E tentar fazer da mesma forma que foi feita no passado, tanto os investimentos industrializados, como agora também uma possível MP da energia, né, para baixar o preço da energia, você teria um efeito, na minha avaliação, um efeito rebote, né? Mas tem que deixar o governo trabalhar, quem sabe aí não surge boas oportunidades para o investidor. Então, Haddad prometeu cortar gastos pelo andar de cima para atingir meta fiscal. Vamos ver se vai entregar. Não cabe a nós aqui ficar, como já falei, muitas vezes gastando tempo, gastando fissura, que podemos gastar analisando empresas, bons negócios, e se o governo fizer aí burradas, quando, né, o mercado precificar tudo isso, nós estaremos melhores preparados para avaliar os projetos, né, que o que resta de qualidade para o investidor. Então, aí está, o governo prepara novas medidas no JCP, imposto mínimo de 15% para multinacionais, tá? Isso daqui é aquela velha busca de tentar acabar com o JCP e tentar, na mesma medida, taxar os dividendos entre 10% e 15%. O Paulo Guedes não conseguiu, passou pela Câmara dos Deputados, porém, até agora não foi liberado, né? Não acabou sendo liberado pelo Senado. Você tem que ter um capital político muito forte para isso acontecer. Se acontecer, o que nós poderemos ter, né? Algumas ações entregando boas oportunidades. Então, pessoal, BB Seguros, né, hoje negociou aí a R$ 34,51. Em relação a um ano, você vê que o papel ele está lateralizado, né, em comparação lá com 2023, início de 2023, e deu nesse gráfico, você pode perceber, vários pontos de oportunidade de entrada, né? Hoje, principal comprador dos dois principais, né? Os dois principais, Goldman Sachs e JP Morgan. Goldman Sachs, como eu já retratei aqui na semana passada e nessa semana, é um dos principais compradores, ao menos nesse início do ano, em BB Seguros, né? JP Morgan também como entre os principais compradores, quase 10 milhões de saldo positivo. Principais vendedores, XP, ontem eu tratei aqui mostrando exemplos, XP também vendendo bastante Bolsa Brasileira, ativos, e hoje aqui vendendo entre as principais vendedoras com um saldo negativo de 10 milhões em BB Seguros, né? E Banco Safra também 9 milhões negativos. Goal, Metalúrgica Goal, Metalúrgica Gerdau, né? A holding aí da Gerdau, então negociada a 9,86, alta de 1,54%. Não fiz aportes significativos ainda em BB Seguros nessa semana, nem também grandes aportes ainda em Goal 4, né? Esperando aí novas quedas, quem sabe, como falei ontem, o mercado entregue boas oportunidades nesse ciclo de baixa ou lateralização do aço e etc. Além também de um resultado talvez pior no fechamento do quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024. Quem sabe, assim, o mercado poderia bater mais no papel, tá? O que está próximo é um anúncio de proventos, poderia acontecer agora em fevereiro, com talvez pagamento em março. Vamos acompanhando. Principais compradores, Bradesco Nacional, com mais de 4 milhões de saldo positivo, e Goldman Sachs, com mais de 2 milhões e meio de saldo positivo. Principais vendedores, e UBS em 3 milhões negativo, e BTG em mais de 1 milhão negativo, tá? Caixa Seguridade, aquela questão, poxa, eu vi a R$7, eu vi a 9, eu vi a 10 e pensei que depois ela iria corrigir e depois isso não aconteceu. O que eu faço? Eu entro agora, dou o braço a torcer nos 14,50? Primeiro, a pergunta a ser feita é se você estudou o ativo, né? Como que Caixa Seguros ganha dinheiro, se é uma empresa que realmente você tem o desejo de manter por 10, 15 anos, e tem mais, né? Manter e tem intenção de comprar a empresa quando ela
está lucrativa, quando está muito bem, é muito fácil. A questão aqui é, e se a maré vira, né? Claro que as probabilidades são ínfimas, né? São menores em relação à Caixa Seguridade. Porém, por exemplo, se o preço, né, voltar a R$ 11, você teria esse mesmo pensamento de entrar? Ah, eu quero entrar em Caixa Seguridade, estou doido para entrar em Caixa Seguridade? Muita gente não entraria, né? Só está observando porque subiu mais de 70% no ano. A outra questão é, para outro exemplo, né, de investidor, olha, eu até fiz uma boa posição em Caixa Seguridade, só que parei de aportar e o meu medo é que ela irá para R$ 20, né? Então, a questão aí é que você tem que entender. Você fez uma boa aquisição, né, no meio de tudo isso e se você não se sente à vontade no sentido de ficar sem fazer aportes, faz aportes no fracionário, de pouco a pouco, né? No sentido de que você não tem problema com o seu preço médio, você não tem problema com o preço, mas já sabendo, né, que caso volte para R$ 9, você também não pode ficar choramingando, não pode ficar aí, né? Ai, nossa, olha lá, eu comprei no topo. Então, se é para ser sócio no longo prazo, na minha avaliação, a escolha de fazer pequenos aportes com paciência, cautela, ela é mais longeva, né? Te leva a ter aí mais de seguranças. No momento eu não estou comprando, mas fiz compras lá nos 11,50. As últimas compras realizadas foram nos 11,50. Por quê? Porque tinha outros ativos com melhores preços, maior atratividade, mais segurança, entregando um maior dividendo projetado para o ano. Era o caso da própria BB Seguros, da própria Transição Paulista agora, até mesmo na reta final do ano, chegou a entregar aí uma boa oportunidade, enquanto Caixa Seguridade sobe e sobe bastante, né? Então, cabe ao investidor ter esse discernimento, né? A questão aqui pode ir a 20, mas pode cair novamente abaixo dos R$ 14, o que seria uma boa, tá? Hoje, os principais compradores, UBS, saldo positivo em mais de 3 milhões, e Necton, aí com saldo positivo mais de 3 milhões, e Goldman Sachs também com saldo positivo mais de 2 milhões e meio, tá? Principais vendedores, Safra e JP Morgan, tá? Então, vamos acompanhando os resultados mensais, relatórios mensais, agora, né, fechamento do ano já de 2023, e também cobrar a administração em relação à proposta de tornar os dividendos trimestrais, que é um fator que, para mim, faz bastante diferença, até porque ele foi tratado. Agora, a questão é o investidor ficar de perto, analisando se irá ocorrer e também cobrando, né, essas medidas que foram prometidas no ano passado. Nós temos alguns indicadores, nem todos eles vale a pena você comparar uma seguradora com uma empresa de energia elétrica, uma transmissora, uma geradora, mas temos alguns indicadores, tá? Por exemplo, um ROI de 27%, um ROIC de 26%, alguns indicadores como PL e EV/EBIT podem até ser utilizados, mas não dá para fazer efeito de comparação com outras empresas de outro segmento. Agora, olhando a média histórica, nós vemos que boa parte desses indicadores estão acima, tá? Mas nada muito absurdo se comparado com 2021, por exemplo. Você tem um PL aí na casa de 12 vezes, que está um pouco acima, um pouco mais de 8% acima do que a média, tá? Lá em 2021, depois do IPO, né, ela foi negociada aí a mais de cerca de 13 vezes, né? Então, o investidor que pagou lá isso na entrada e depois pagou menos aí de 8 vezes em 2022, fez um excelente negócio, né? Se você olhar o dividendo yield, média de 6%, ela tem entregado um dividendo até maior, mesmo com o preço subindo. Porém, né, para quem pegou aqui em 2022, conseguiu um dividendo yield e um yield on cost também bem superior, né? EV/EBIT, média de 9,76, hoje ela negocia a 10 vezes, ou seja, aí mais de 5% acima da média. Além disso, o lucro por ação também acima da média, tá? Esse daqui é um fator
positivo que poderia justificar um preço mais caro para o papel. Portanto, pessoal, esse é o meu pensamento. Hoje, se você for olhar na fórmula também do número de Graham, o preço justo estaria na casa dos 10,62. Só que a fórmula de Graham, mesmo com toda a sua qualidade, quem sou eu para desmerecer o mérito do professor Benjamin Graham, no sentido de que você tem um fator, né? Ele olha sempre passado e não olha, por exemplo, que esse lucro por ação pode subir mais 40 centavos, tá? E esse valor patrimonial por ação pode chegar a R$ 5. Aí o preço justo já estaria sendo outro, tá? Então não vale para todas as empresas. Algumas empresas que você tem uma forte descorrelação com a realidade, sim, tá? Mas algumas empresas de crescimento você tem que ter muito cuidado na hora de utilizar a fórmula. Hoje, pessoalmente, eu não tenho problema em pagar R$ 12, R$ 11 em Caixa Seguridade. Porém, tem outros ativos com melhores preços sendo opção no momento, na minha avaliação. Portanto, não sinto aquela dor, né? Nossa, eu poderia ter comprado muito mais. Sinto que fiz o que dava para fazer, o que tinha para aportar no momento, eu aportei. Agora é ter paciência, tá, pessoal? Além disso, em G Brasil, em G3, 41,15, né? Uma alta e hoje, porém, muito distante ainda dos R$ 46, R$ 45 lá na reta final de 2023, depois da venda da TAG. Os principais compradores, mais de 10 milhões de saldo para JP Morgan e Bradesco também, né? Aí com mais de 6 milhões de saldo positivo. Principais vendedores, Corretora Ativa e Renascença, a primeira com 6 milhões, a segunda com 5 milhões, tá? E um fator que é bom observar em G Brasil, né? Você vai colocando a empresa no radar e vai entendendo os números, os últimos números, reforçando esse estudo. Por exemplo, fluxo de caixa. Em um único trimestre, ela gerou mais de 3 bilhões de caixa, tá? Através das operações, sendo que isso se tornou 1,5 bi em fluxo de caixa livre e um saldo positivo, né? Aí que ficou maior, ou seja, o dinheiro cresceu, né? Ficou maior em aumento de caixa em quase 850 milhões, tá? Iniciando o saldo de caixa com 2 bilhões e encerrando o terceiro trimestre de 2023 com mais de 3 bilhões em saldo de caixa. E isso é ótimo, por quê? Você olha para uma empresa que hoje, né, o mercado bate tanto e ela é capaz de entregar um saldo e um crescimento, aumento de caixa muito forte em um curto período de tempo. Isso é uma vantagem, tá? Com relação a alguns indicadores, nós vemos um PL de 9,96 vezes, nem parece ser de uma empresa elétrica. Mas olhando outros indicadores de histórico, né, o que você tem? Que ela negocia abaixo da média. A média de Engie Brasil, determinada pelo fator da empresa ser uma empresa de mais qualidade, a média de 13 vezes, ou seja, ela negocia 24% abaixo dessa média. EV/EBIT, ela negocia hoje aí a 7,7 vezes, também cerca de quase 20% abaixo da média. E a dívida líquida, que essa sim é um pouco superior à média, porém, na minha avaliação, se uma empresa é capaz de gerar cerca de 3 bilhões de fluxo de caixa por trimestre, ela é capaz também de equacionar essa dívida no médio e longo prazo, tá? E a média de dividendos, tá? 2,34 por ação nos últimos 4 anos, o que para mim seria um preço a começar a ser pago abaixo dos 40, já inicio posição, e nos 37 ali, aí seria alvo de maiores aportes mais constantes, tá, pessoal? Então, esse é o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Eu vou encerrar ele por aqui para não ficar tão extenso e nem ficar também tão repetitivo. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, comente o que você achou do conteúdo. Além disso, o que você está fazendo, se você está aportando nesse momento, né? Aí tem gente fazendo também parciais em Caixa Seguridade. Se você estaria nessa posição. No mais, desejo a todos bons aportes e excelente final de dia. Até o próximo.